sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Engenharia Agrícola. Vim fazer com vocês hoje mais um exercício sobre flexão, na matéria de resistência dos materiais 2. Bem, o exercício de hoje fala: um bloco de alvenaria está sujeito a uma força de 800 kN, como mostrado. Caso y seja igual a 0,25 metros e z igual a 0,5 metros, que são as distâncias mostradas ali na figura, em relação à carga até o eixo y e x. Determine o valor das tensões normais nos cantos A, B, C e D. Desprezar seu peso próprio. Bem, a gente começa fazendo os momentos, aonde o momento em y ele é a carga, que é os 800 kN, vezes a distância que essa carga está do eixo y, ou seja, 0,5 metros. É a distância ali demonstrada, que é a letrinha Z na figura. É a distância da carga até achar o eixo y, que resulta em menos 400 kN metros. O menos ele se dá porque se com a lei da mão direita, se tu apontar o dedão pro lado do eixo y, os dedinhos ficam do lado contrário à força. Ou seja, então a força é negativa, porque se a força fosse positiva, ela estaria do lado onde encosta os outros 4 dedos. Em Z é a mesma coisa, só que em Z ela acaba sendo positiva, porque ela fica do lado direito, no caso, do eixo. No Z é 800 vezes o 0,25 metros, que é a distância da carga até o eixo, e fica positivo, fica 200 kN metro. Bom, a inércia. A inércia é uma inércia simples de calcular. A inércia no eixo y é 3 vezes 4,5 elevado a 3 dividido por 12, que resulta em 22,78 metros na quarta. E a inércia em Z, ela é 4,5 vezes 3 elevado a 3 dividido por 12, o que resulta em 10,125 metros na quarta. Bem, achando isso, falta as coordenadas. As coordenadas de A, B, C e D, elas são sempre em y e z basicamente a mesma, como é um quadrado nesse caso. Um quadrado não, um retângulo, desculpa. Só que muda os sinais, né? Então, o y é negativo e o z é negativo, porque A está nos dois contrários aos eixos. A, B, o y é positivo e o z é negativo. C, o y é positivo e o z é positivo. E D, o y é negativo e o z é positivo. Ambos, o y é 1,5 e o z 2,25, como demonstrado. Agora, na hora de calcular as tensões normais, como a carga ela está fora dos eixos, a fórmula muda um pouquinho do que a gente viu até o momento nas outras videoaulas. Agora a fórmula é tensão normal e aí tem o acrescento de mais ou menos a cargas divididos pela área. Isso é o que tem a mais. Ali está destacado em rosa a fórmula e vamos observar que o resto segue sendo menos o momento em Z vezes a coordenada y divididos pela inércia em Z mais o momento em y vezes a coordenada em x divididos pela inércia em y. Com isso, em A gente tem menos 800 kN. A carga ela se adota o menos porque ela está em sentido contrário, ela está para baixo. Se ela estivesse para cima, ela seria positiva. Então, menos 800 kN divididos pela área, que é 13,5 metros quadrados, que foi calculada ali embaixo, do lado esquerdo, bem embaixo, menos 200 kN metro, que é o momento em Z,
vezes menos 1,5 metros, que é a coordenada y de A, divididos por 10,125 metros na quarta, que é a inércia de Z, mais 400 kN, que é o momento em Y, vezes menos 2,25 metros, que é a coordenada de A em Z, divididos por 22,78 metros na quarta, que é a inércia de Y. Isso resulta em 9,9 kN por metro quadrado, que é a mesma coisa que 9,9 kPa. Os demais foram feitos do B, C e D foram feitos da mesma maneira, porém se alterou apenas o sinal das coordenadas, como a gente havia falado recentemente. Então, no B o resultado dá menos 49,4 kPa, no C dá menos 128 kPa e no D dá igual a 69,1 kPa. Então, esse foi o exercício de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.